16. Interferência. O grande salão do Conselho Intergaláctico era uma sala de reunião imensa com tetos transparentes e arqueados que davam ao espaço infinito. Anu, Enlil, Enki, Ninhursag, Nunar, Ninurta, Nergal, Utu e eu estávamos todos formalmente sentados no círculo do conselho. Marduk não quis assistir. De repente eu me senti pequena e me alegrei de que Anu estivesse ali, mas até ele parecia diminuído neste lugar. Só a presença dos membros do conselho nos deixou humildes, um sentimento que não estávamos acostumados. Os 12 superintendentes do conselho eram uma amostra representativa das galáxias. No auditório havia centenas de outros representantes de todo o universo. Tantas espécies. Havia membros de Sírio, Andrômeda, Orion, Arturo e muitos outros sistemas. Os etéreos estavam muito bem representados. Eles têm uma frequência vibratória muito alta. Às vezes se veem sólidos, outras vezes transparentes ou translúcidos e se diz que estão por cima da polaridade, embora eu ainda não experimentei esse estado. Eu não sabia por quê, mas parecia que os etéreos tinham a última palavra na condução da reunião. Também vi seres que eram esferas ou bolas de luz e voavam ao redor de nós, transformando-se nas cores do espectro, primeiro dourado, depois rosado ou turquesa. Possuíam a habilidade singular de entrar dentro de nós com permissão, de encher suas células com luz e, por meio disto, conhecer a soma total de seu ser. Pareceu-me que isto era uma maneira muito interessante de comunicar-se. Eu estava feliz com todas estas novas experiências quando a disposição de ânimo no salão trocou. Quando Anu ficou de pé diante dos 12, dele saiu simultaneamente um som o qual se converteu em palavras que foram claramente entendidas por cada raça: não interferência. Não interferência é a lei do universo do livre-arbítrio e nós, disseram os 12, tínhamos violado esta lei ao interferir diretamente na evolução de uma espécie. A lei afirmava que era possível ajudar a evolução dos seres se, e somente se, eles solicitavam essa ajuda. Alterar seu DNA e romper os campos eletromagnéticos de um planeta inteiro com a arma Gandiva era algo monstruoso e legal. Eu pensava para mim que este conceito de livre-arbítrio devia ser como o mercado livre na Terra, é somente livre quando serve aos que estão no poder. Parecia-me que este conselho estava tratando de nos pressionar ou interferir com o nosso livre-arbítrio. Para o conselho era óbvio que não entendíamos muito bem, de modo que nos explicaram cuidadosamente que não iriam nos castigar, fazer a gente voar em pedaços ou a confiscar nossas armas. Contudo, algo nos aconteceria. Um estado de consciência, uma energia, uma disposição de ânimo que refletia a totalidade de nossas ações na Terra chegaria até nosso mundo. Esta energia lentamente mas com certeza afogaria a criatividade e espontaneidade de nossas vidas. Veríamos-nos bloqueados, incapazes de evoluir. O conselho chamou a esta energia, a parede. Claramente explicaram que nós não fomos vítimas, que nós mesmos tínhamos criado esta parede. Era nosso próprio invento. Nós não os criamos. Também nos proibiram de usar o Gandiva outra vez. O fazê-lo seria considerado como um ato de guerra e pagaríamos as consequências. Se nós não acreditávamos que suas armas eram mais fortes que as nossas, talvez nos poderiam mostrar hologramas de outros grupos errantes que tinham sido aniquilados por violar a lei. Acrescentaram que suas armas não somente destruíam civilizações mas sim, eram tão fortes que podiam vaporizar as almas dos habitantes. Eles podiam nos retornar à mente do primeiro Criador para não existir mais, não nos dariam a possibilidade de encarnar em nenhuma forma. Senti um calafrio na espinha. O conselho continuou dizendo que mais tarde em nosso desenvolvimento seria óbvio para nós que tínhamos estado na fase adolescente. Desavenças como as de Enki e Enlil passariam com o tempo e teriam servido para um fim. Enquanto isso não nos permitiria destruir planetas ou fraturar o tempo com estas explosões. Recordem. Eles concluíram com a palavra recordem. Anu estava visivelmente aturdido, eu nunca o tinha visto assim. Eu tratei de lhe falar mas ele nem sequer me notou. Anu retornou a Nibiru, Enki e Enlil voaram à estação orbital. Os três ficaram em comunicação permanente.
Em meio de todas as discussões e reparos, onde cada filho culpava o outro, apareceu em nossas telas de comunicação uma mensagem urgente: Marduk tinha sitiado todo o sistema solar pleiadense. Durante muitos anos em segredo tinha fabricado exércitos de clones e os tinha treinado em um planeta abandonado. O temor que tinha aprendido a tirar da raça humana lhe servia agora como alimento e energia para apoiar este projeto impressionante. Com um ataque supressivo entrou nas Pléiades e destruiu a monarquia governante. Agora tinha tudo sob seu tirânico controle e ordenou a Anu que se rendesse ou do contrário destruiria Nibiru. Anu escapou com Antu a um sistema vizinho. Todos estávamos sobressaltados. Em que e eu voamos com Matalia ao centro da Terra para nos escondermos no profundo mundo subterrâneo do Reino da Serpente, onde estaríamos a salvo dos restos da radiação do Gandiva. Enlil saiu para unir-se a seu pai Anu. Os dois estavam decididos a desenvolver um plano para recuperar Nibiru e liberar as Pléiades. A salvo, e além das frequências de tempo do planeta desolado, nossa família observava com horror como o Marduk começava a apoderar-se do que estava na Terra e seus habitantes. Com o tempo se apoderou de seu planeta. Não utilizou exércitos para conquistar a Terra, usou a propaganda. Os sacerdotes de Marduk acusaram Enlil de desatar o terrível Gandiva contra os indefesos humanos. Era, depois de tudo, a verdade e por isso Marduk fez que os habitantes da Terra se voltassem contra Anu e Enlil. Marduk fez todo o possível por me difamar. Dizia que eu era uma bruxa malvada que devorava os homens e convertia mulheres inocentes em prostitutas. Como cobiçava meus templos e as terras que possuíam minhas sacerdotisas, iniciou uma campanha de difamação para destruir a estas mulheres. Minhas sacerdotisas, que estavam muito bem treinadas em negócios e nas artes, foram acusadas de magia negra, de lançar conjuros por toda a terra. Sempre que algo saía mal, uma tormenta ou um problema nas colheitas, jogavam a culpa nas minhas mulheres. E Marduk se encarregou de que muitas coisas saíssem mal. Minhas belas sacerdotisas foram encarceradas, golpeadas, torturadas, violadas e queimadas vivas. Confiscaram-se todas as suas propriedades. Marduk estava se vingando de mim, a que ordenou que o enterrassem vivo. No reino da serpente, eu jazia em uma pequena cama em um quarto cômodo, mas não me dava conta do que havia a meu redor. No olho de minha mente vi como os homens de Marduk desfiguravam e mutilavam meus templos. Todas as imagens das deusas foram substituídas pela sua própria. Esculpiu seu nome em pedra por cima do meu e reescreveu a história, convertendo-se a si mesmo no herói de cada conto e lenda. Em meio de uma agonia impotente vi como minhas sacerdotisas sofriam todo tipo de humilhações. Há tantos contos de fadas sobre virgens, as que se levam aos dragões e as presas em cavernas escuras. Estas histórias estão apoiadas na verdade, mas não havia nenhum cavalheiro em armadura que devesse resgatar a minhas belas sacerdotisas. Marduk não se deteve com minhas mulheres, não estaria satisfeito até que esmagasse a todas as mulheres. Para obter isto, usou os homens. Disse aos humanos varões que eles eram superiores, que a mulher tinha sido criada da costela de um homem para que lhe servisse. Mentiras, mentiras saíam da boca dos sacerdotes de Marduk. À medida que as mulheres perdiam sua posição de respeito, os homens por sua vez perdiam parte de si mesmos. As coisas não voltaram a ser iguais. Inclusive fazer amor se converteu em uma guerra. Como Marduk queria mais súditos para controlar e mais energia do temor que se gerava, fomentou a procriação de seus súditos. Na lua da Terra colocou um aparelho eletromagnético que conectava a ovulação feminina com seus ciclos. Nem sequer os animais da Terra se podiam fecundar com tanta frequência como suas mulheres. Marduk queria produzir o temor como uma mercadoria, assim que ordenou aos Lulus que se multiplicassem. Isto lhe daria mais súditos para tiranizar e assim poderia gerar mais energia a partir de seu temor. O temor se converteu na mercadoria mais valiosa para Marduk. O temor imperava, temor à morte, temor ao castigo, temor ao conhecimento. Com uma fonte tão ilimitada, Marduk podia alimentar as suas legiões de clones e a Terra se converteu em uma central elétrica para Marduk e seus tiranos. E tiranos eram, dos governantes dos países até os administradores de companhias, a tirania era a lei.
Impor a vontade de um sobre outro era a expressão mais altamente valorizada da vida humana. Com a tirania chegou sua amiga, a avareza. E como ninguém pode estar perto daqueles que controlam as coisas, os troféus da conquista e o controle substituíram ao amor. O prazer se definia em termos de posse e os objetos substituíram a intimidade. Do reino da serpente, eu vi o futuro deste mundo projetar-se ante meus olhos. Vi como Marduk se voltava mais e mais ardiloso em suas técnicas de controle de gerar temor sobre os Lulus. Sacerdotes e políticos desfilavam diante de mim, os estilos trocavam, mas a tirania fundamental permanecia intacta. Uma garra invisível se pulverizou pelas mentes e almas dos habitantes da Terra. A Inquisição, o sistema feudal, centenas de ismos que prometiam esperança vinham e se foram. A industrialização trouxe consigo trabalho vazio, aumentou o materialismo e poluiu as águas, a terra e os mantimentos. Marduk aperfeiçoou a manipulação com a chegada dos meios de comunicação, televisão e jornalismo. Repetidamente os humanos eram treinados para adorar algo fora de si mesmos, não lhes animava olhar para dentro. Sempre havia alguém lá para adorar, alguém que era melhor e mais elevado. Duvidando de si mesmos, os Lulus escutavam sem cessar aos peritos, quem por sua vez se contradiziam entre si, aumentando deste modo a confusão. Os humanos que conseguiam pensar por si mesmos eram excluídos como desadaptados, eram castigados ou no melhor dos casos os faziam se sentir culpados. Se a gente obtinha algo, os outros se sentiam inferiores e se fomentou o sentimento de culpa. A psicologia se fez popular e os humanos lhes davam o dinheiro àqueles que escutavam seus sentimentos de culpa e temor durante horas, dias, anos. Para Marduk a culpa era tão nutritiva como o temor. Se havia uma escassez de temor, Marduk ocasionava uma fome, um terremoto ou um furacão. Isto podia ser real como sucesso real na natureza, ou podia simplesmente ser um holograma ou um programa de televisão. Da minha pequena cama, o futuro da Terra se via desalentador. À medida que viajava pelo tempo, de repente comecei a compreender como um raio que golpeava meu cérebro cansado, que Marduk somos nós. Ele era o inconsciente coletivo da família de Anu projetado sobre a Terra. Tínhamos-lo criado do mesmo modo como tínhamos criado tudo de nossas vidas. Cada um de nós tinha dado a luz ao Marduk nesta dimensão. Obviamente, se o tínhamos criado, também podíamos nos desfazer dele. Mas como,